Olá, eu me chamo Maria Luísa, eu sou graduanda em Administração Pública e hoje nós vamos compreender o objetivo geral do princípio da eficiência na gestão pública. Essa imagem central é um mapa mental, ele foi subdividido em 8 tópicos principais para a compreensão, desde a introdução do conteúdo até o seu método de construção e, por final, as suas considerações finais com os seus resultados e benefícios para a sociedade. Nesse caso, a gente precisa entender de onde partiu esse trabalho. É justamente de um artigo que fala sobre o princípio da eficiência na gestão, com análise de suas contribuições nos serviços destinados à sociedade. Ele foi orientado pelo nosso professor Dilson, no 4º semestre da Universidade Estadual da Bahia. Dando início à introdução do conteúdo, nós precisamos compreender o motivo pelo qual o princípio da gestão pública ele é tão importante com relação à eficácia. Nesse caso, a gente vai compreender que são 3 bases principais: a competência, a imparcialidade e a transparência formam o princípio da eficiência na administração pública, ou seja, a aplicação desse princípio pode ser um fio condutor para legitimar as relações entre os governantes e os cidadãos, fortalecendo a capacidade responsiva do Estado na prestação de serviços. Com isso, sem a aplicação da eficiência nos serviços públicos, não há como o governo se legitimar perante os administrados, e isso ocorre com uma relevância presente nesse estudo. Com isso, a gente analisa que existem as contribuições da aplicação do princípio constitucional da eficiência nos serviços públicos destinados sempre ao bem-estar da população. Em segundo ponto, nós temos o objeto de estudo. O que seria o objeto de estudo da eficiência? Seria justamente a busca pela otimização dos recursos públicos e a prestação de serviços de forma competente, imparcial, transparente e eficaz. Esse princípio visa o bem comum e a satisfação das necessidades da sociedade, fortalecendo a capacidade responsiva do Estado. Até porque todo o objeto de estudo, o cerne da questão, o principal fio condutor desse princípio com o Estado, são justamente os recursos. Esses recursos eles podem ser tanto financeiros, quanto recursos materiais, quanto recursos vivos, pessoas, seres que estão corroborando para que aquela instituição flua. Com essa ideia, nós podemos perceber que o surgimento de uma ordem na parte financeira e na parte de recursos também vivos da administração pública fez com que a própria administração pública estivesse mais organizada. E com isso a gente tem até uma contribuição histórica, que é justamente a ideia de que a administração eficiente avançou muito no pós-revolução industrial, com o enfraquecimento do poder aristocrata e absolutista, de maneira que diversas leis básicas da administração, como o Estatuto do Servidor Público, consegue seguir os princípios do modelo burocrático e surge o gerencialismo no poder público. Em terceiro lugar, nós temos o objetivo geral do trabalho, que é justamente incluir o princípio da eficiência na Constituição Federal. Isso transformou o modelo de gestão. Antes, a administração era essencialmente burocrática, com diversos procedimentos rígidos, e agora ela configura-se como uma administração gerencial, ou seja, adotando métodos modernos. Isso permite oferecer serviços melhores, com qualidade, menor custo e maior agilidade na prestação. Em resumo, o princípio busca otimizar recursos e atender às expectativas da sociedade brasileira. E é um marco muito importante a separação entre política e administração, por ter críticos que denunciam a necessidade de imprimir posições democráticas nos atos administrativos e na gestão pública. Entretanto, a profissionalização do corpo de agentes de Estado precipitou a necessidade de serem evitadas contaminações com a política. A observação de que o isomorfismo poderia ser aplicado tanto no sentido da administração pública
para as empresas e vice-versa. Gerou dentro da sociedade altamente liberal como a Inglaterra o germen New Public Management, ou seja, o sistema gerencial na década de 70 e na década de 80 expande-se pelo mundo e prega um Estado mínimo e a visão de que o contribuinte deve ser visto e tratado como um cliente. Compreendendo a diferença e a transição do modelo burocrático para o gerencial, nós precisamos agora justificar a ideia de que o gestor público ele deve se pautar por seguir os princípios listados no artigo 37 da Constituição, em especial o princípio da eficiência, pelo fato deste trazer ganhos para toda a sociedade. Outra questão importante e ligada a essa temática é a utilização de recursos tecnológicos, justamente por conta da globalização, que pede inclusive essa modernização do recurso, na consecução dos serviços prestados à sociedade e o incentivo à participação popular na prestação dessas políticas públicas. Esses dois aspectos devem gerar valor, ou seja, respostas efetivas e céleres para a responsividade às demandas, atendendo às expectativas sociais. Incluir o cidadão nessa discussão pública agrega legitimidade, credibilidade à atuação do Estado. E dessa forma, o cidadão supera a figura de cliente, passando a figura como co-criador de valor público à sociedade. Lembram que eu falei sobre essa ideia do gerencialismo utilizar o produto, no caso, o responsável como cliente? Nesse caso, incluir o cidadão na discussão pública, tornando algo com mais credibilidade, a gente consegue perceber que ele não mais é um cliente, mas um co-criador de valor. Ele agrega valor ao processo de construção das políticas públicas da sociedade. Compreendendo agora o referencial teórico do princípio da eficiência, a gente pode compreender que na administração pública brasileira, esse referencial teórico nada mais é do que a teoria dos princípios. Essa teoria, ela instrumentaliza a aplicação desse princípio constitucional, considerando a transição do que é burocrático para gerencial. Em resumo, o princípio busca otimizar recursos e atender às expectativas sempre, mais uma vez, da sociedade brasileira. A teoria de princípios afirma que o sistema jurídico é composto, além de regras, que devem permitir que exista uma única resposta correta nos casos em que as regras não determinam uma única resposta. O princípio também vem com a autonomia, a beneficência, a não maleficência e a justiça como pilares principais. Agora nós vamos compreender a metodologia dessa transição do Estado burocrático para o Estado gerencial, que foi um marco na administração pública. Para estudar, a gente precisa considerar as seguintes abordagens metodológicas: contexto histórico e evolução, comparação de modelos, análise geral, constituição, teoria de princípios e paradigmas. Eu vou explicar cada um deles de maneira bem breve e bem sucinta. O contexto histórico e evolução é justamente essa mudança na sociedade que fez com que a globalização, crises econômicas e demandas sociais solicitassem da administração uma evolução, e isso fez com que essa transição do burocrático para o gerencial fosse necessário. A comparação de modelos é justamente a estrutura organizacionais dos processos decisórios do modelo burocrático já não fazer mais sentido e, nesse momento, precisar dar uma ênfase para a sociedade, não mais de maneira burocrática, mas de maneira gerencialista. Os estudos de casos seriam investigar casos reais dessa transição em diferentes países e setores. Se a sociedade muda e evolui, é completo e necessário que o modelo de administração dela também evolua e participe dessa transição, trazendo o cidadão para legitimar as ações e investimentos do próprio governo e com as suas políticas públicas. Sendo assim, a análise legal e constitucional seria a criação de novas leis, com
a gestão pública também evoluindo, fazendo com que fosse necessário, mais uma vez, que essa transição ocorresse. E, por fim, a teoria de princípios, que visa também a redução de recursos para atender de maneira mais eficiente e eficaz, de maneira mais rápida, mais efetiva e menos custosa, o custo também sendo tanto financeiro quanto recursos vivos, para atender o mais rápido possível a sociedade que tanto se expande e tanto se expande tecnologicamente e popularmente. Como resultado final e discussão, a gente pode compreender que a administração pública brasileira, ela tem uma completa contribuição também nessa necessidade do princípio da eficiência para a melhoria dos serviços destinados à sociedade. Com relação a isso, aqui estão alguns resultados positivos, que seria a qualidade dos serviços, economicidade, transparência e moralidade, agilidade e redução da burocracia. Também vou explicar de maneira sucinta cada um deles. A qualidade do serviço seria a implementação do princípio da eficiência, promovendo uma mudança no modelo de gestão, direcionando um controle dos resultados. Os atos administrativos passaram a ser realizados com maior qualidade, competência e eficácia. A economicidade seria a busca pela eficiência, implicando em utilizar o recurso público de forma mais econômica, evitando desperdícios e garantindo maior rentabilidade social. Isso contribuindo para a otimização dos recursos e a prestação de serviços mais eficazes. A transparência e moralidade seria o princípio da eficiência, exigindo que a administração pública atue de forma transparente, imparcial e moral, buscando sempre o bem comum. Essa abordagem fortalece a confiança dos cidadãos nas instituições estatais. E a agilidade e redução da burocracia seria a eficiência em resultar os processos mais ágeis e menos burocráticos. Isso facilita o acesso dos cidadãos aos serviços públicos e melhora a sua experiência. Em resumo, o princípio da eficiência visa a prestação de serviços públicos com qualidade, eficácia e economia, contribuindo para o bem-estar de toda uma sociedade. Por fim, nós temos as considerações finais, que eu fiz questão de enfatizar a transparência administrativa. Ou seja, a primeira ideia é de que seria transparência na publicidade das ações dos governos. No entanto, são necessárias outras medidas que vão além de uma simples divulgação de serviço público. Transparência não é apenas disponibilizar dados, mas fazê-lo em linguagem clara e acessível para toda a sociedade interessada. Dessa forma, dar transparência é chamar a sociedade para participar dos rumos do Estado e motivar a decisão tomada e também divulgar todos os atos, salvo as exceções normativas que são óbvias, que são mais restritas. Com isso, nós finalizamos as considerações finais do nosso trabalho. Te agradeço, espero que você tenha entendido ou compreendido o mapa mental. Vou deixar disponibilizado ele aqui mais uma vez. Pode tirar um print e bons estudos, sempre que precisar, é só voltar.